sou Renato Grau e desejo a vocês muito boas-vindas para o episódio 170 de nosso cast Trends News, que tem como objetivo e missão trazer as últimas novidades e notícias do nosso mundo em transformação digital, sempre contadas e comentadas por super especialistas, como os que aqui me acompanham hoje: Ana Flávia Ribeiro, Paulo Muniz, Charles Schweitzer, Nai Correia e Rafael Veloso. E o episódio de hoje, a gente faz uma brincadeirinha, porque aqui é uma zona livre de ideias, de reflexões. A gente sabe que estão taxando tudo por aí, mas aqui não. E antes de entrarmos no episódio de hoje, convido a vocês a clicarem no sininho, a compartilharem nosso projeto, a participarem das nossas comunidades e grupos temáticos para que as reflexões de hoje possam continuar nos grupos com interações que vocês podem fazer com os nossos especialistas e líderes de comunidade. Bem, como vocês sabem, nos últimos episódios falamos muito de South by Southwest e eu, como um fã desse evento, eu acabo ainda tendo muito conteúdo para depois de semanas ainda poder aprofundar. E a gente comentou aqui de uma das melhores palestras que teve no South by desse ano, e eu resolvi dedicar a minha carta de especialista hoje a ela, até porque a causa é nobre e é um cientista brasileiro radicado na Califórnia há mais de 16 anos, Dr. Alisson Muotri, que trouxe o tema Reconstruindo o Cérebro Humano em Laboratório. Em 5 edições que eu estive no South by, eu nunca vi uma pessoa ser aplaudida por tanto tempo. Então, vale aqui a dica, leiam a newsletter de hoje, a Carta do Especialista. Quem não assinou, assine, faltam 100 e poucos para os meus 10 mil, conto com vocês, está no meu perfil do LinkedIn. Mas vamos lá falar do Dr. Alisson. Essa questão de ele recriar o cérebro humano, primeiro começou por uma motivação pessoal, e uma dor latente dele, um sofrimento, porque o filho dele tem um autismo severo, precisa de cuidados, e ele, dentro dessa área de medicina, biotecnologia, viu que a medicina encaminha ainda quando se fala de cérebro humano, e o grande problema disso até hoje é que os testes eram feitos principalmente em cérebros de ratos, com uma estrutura muito diferente da do cérebro humano, limitando os testes e os estudos, o entendimento das doenças e os tratamentos. Aí ele pegou um trabalho de Yoshiki Sasai, um trabalho dos organoides cerebrais, o conceito de mini-cérebros cultivados a partir de células-tronco humanas, e ele replicou este trabalho, simplificando o protocolo, inclusive, para que qualquer laboratório pudesse replicar. Olha o posicionamento de realmente cientista, de uma plataforma aberta. E esses organoides coletam qualquer tipo de célula, como da pele, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho da questão do Zika vírus, que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos. No caso do Zika, já que eu falei spoiler, né? Ele ajudou a identificar que as questões do vírus da Zika e o impacto, para quem não lembra, os bebês com Zika, eles nasciam com microcefalia, com a cabeça menor. Então, ele ajudou, coletando dentes dessas crianças, a identificar, a criar os organoides a partir disso e fazer testes, identificar realmente que o Zika vírus tinha uma ligação direta com os problemas de desenvolvimento cerebrais. Então, os organoides cerebrais que ele começou a desenvolver, ele falou isso na palestra, não imaginem um mini cérebro, um pequeno cérebro no laboratório.
mas algo que funciona como. Então, cada organoide pode ter até 5 milhões de células e simular esse cérebro embrionário. Então, eles são colocados sobre múltiplos eletrodos para você acompanhar a atividade elétrica, e a partir daí, com aprendizagem de máquina, eles foram comparando o comportamento desses minicérebros com cérebros de bebês prematuros e eletroencefalogramas que foram acompanhando as ondas cerebrais, e perceberam que depois de semanas as estruturas elas começam a replicar. A mesma estrutura cerebral de um feto tem o mesmo tipo de comportamento que os organoides cerebrais. Ou seja, a gente consegue realmente comparar, ao contrário do que acontecia com os testes em cérebros de ratos. Um teste muito interessante que eles fizeram, com comparação genética entre homens modernos e neandertais, e fazendo esses testes em laboratório, eles perceberam que os cérebros dos neandertais eles cresciam mais rápido, mas com menos complexidade. Então, chegou-se a uma conclusão que a lentidão evolutiva favorecia a cognição dos homens modernos. E falando em cognição, dos pontos que eles trabalham forte, a equipe do Dr. Allison, é mandando esses organoides para a Estação Espacial, para a ISS. E eles detectaram esta questão do envelhecimento cerebral acelerado quando as pessoas estão no espaço. Ele mencionou os estudos em dois gêmeos astronautas, um que ficou aqui, outro que foi para lá, e como a cognição do astronauta que esteve no espaço, ela declinou. E não é só do lado biológico que nós vamos falar. Também trouxe o conceito do Organoid Intelligence, uma nova forma de inteligência artificial, colocando esses mini cérebros para processarem integrados a robôs. Então, imagine um robô físico controlado por um computador biológico. Um outro ponto muito legal do trabalho do Dr. Allison, ele fez uma parceria com a Universidade de Manaus para trazer a ancestralidade, a sabedoria ancestral, a cura através dos elementos da floresta. E ele desenvolveu nanorobôs, robôs baseados em origamis, que vão buscar esses princípios ativos no meio da floresta, e eles são acompanhados para retirar, trazer isso para laboratório e fazer os testes nos organoides. Olhem só o que um brasileiro está fazendo lá fora. É um trabalho realmente sensacional, e sob o ponto de vista de quem está assistindo palestra num evento de inovação como esse, ele conseguiu trazer no mesmo tema, na pesquisa dele, muitas das tecnologias que a gente viu no evento para um todo. E fica o que as reflexões para daqui para frente. O que vai acontecer, quais os resultados, onde a gente pode evoluir a partir dessas pesquisas? Será que ele vai poder recriar cérebros resistentes à demência? Será que vão ter organismos híbridos? E aí, já estou falando aqui um pouquinho, como entrei muito na praia do nosso Paulo Muniz, especialista em biotech, e teve a polêmica toda da recriação dos lobos brancos em laboratório, que o Paulo vai trazer. Será que esses organoides vão permitir ainda mais essas misturas entre DNAs e criação de novos seres? Bom, fica aqui a minha colaboração de hoje,